Olá! Se você está se preparando para o concurso da Polícia Civil, chegou no lugar certo. A gente vai passar agora pelos pontos essenciais da geografia física do Piauí, um daqueles temas que com certeza pode aparecer na sua prova. Vamos desmistificar tudo isso juntos. Então, para organizar bem o raciocínio e ajudar na hora de memorizar, a gente dividiu tudo em 5 partes, tá? Vamos falar de dimensões e contrastes, depois clima, vegetação, relevo, e no final a gente faz aquele resumão com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum para a prova. Bom, começando pelo começo, as dimensões e os contrastes do Piauí. E aqui já tem um ponto que as bancas concurso adoram, que é o que a gente pode chamar de paradoxo da escala. Fica de olho nisso. Olha só que interessante e que contraste, né? De um lado, o Piauí é gigante, é o terceiro maior estado de todo o Nordeste em área territorial. Mas, por outro lado, a sua saída para o mar é a menor de toda a região. É essa dualidade que vira pegadinha. E qual o tamanho desse litoral? Anota aí, porque esse número é chave. 66 quilômetros, só isso. É muito pouco, né? Então, se a prova vier com alguma conversa de litoral extenso, ampla costa piauiense, tá errado. São só 66 quilômetros. Agora, vamos juntar as peças. Se a gente tem um território enorme, o terceiro maior, e uma população de cerca de 3.400.000 pessoas, o que acontece? A conta é simples. A densidade demográfica é a mais baixa de todo o Nordeste. É muita terra para relativamente pouca gente, se a gente comparar com os outros estados da região. Beleza, agora vamos para o clima. E aqui a geografia do Piauí mostra outra de suas caras. Não dá para falar de um clima só no estado. Na verdade, a gente está falando de basicamente 2 Piauís climáticos bem diferentes um do outro. Essa tabela aqui resume tudo. Pensa assim, lá no litoral, naqueles 66 quilômetros, o clima é tropical úmido. Ou seja, chove mais, é mais úmido e a temperatura não varia tanto. Agora, quando a gente entra no estado, no interiorzão, a história muda completamente. Aí o clima é o semiárido, chuva pouca e irregular, ar seco e uma variação de temperatura bem maluca. E essa variação de temperatura tem nome, né? É a famosa amplitude térmica, um conceito que cai muito em prova. É basicamente a diferença entre a temperatura mais alta e a mais baixa do dia. No sertão do Piauí, isso é extremo. Pensa que pode fazer 45 graus de dia e à noite cair para 20 graus. É um casaco que você precisa ter à mão. Essa é a cara do semiárido. Mas há um detalhe importante, apesar dessa diferença entre litoral e interior, uma coisa é certa no estado todo. É quente. E por quê? Simplesmente pela localização. O Piauí está ali, bem pertinho da linha do Equador, onde o sol bate com mais força o ano inteiro. Certo, já entendemos o território e o clima. E o que nasce nesse solo com esse clima? A vegetação, claro. Uma coisa leva a outra. E assim como o clima, a vegetação do Piauí também não é uma coisa só. É um verdadeiro mosaico. E aqui está a maior quigadinha de todas sobre a vegetação piauiense. Muita gente acha que o Piauí é só caatinga ou só cerrado, e não é. Olha o gráfico. Metade do estado, 50%, é coberta pela mata dos cocais. É ela que predomina. É uma vegetação de transição, cheia de palmeiras como o babaçu e a carnaúba, que são super importantes para a economia local, para o extrativismo. Ok, a gente falou de Mata dos Cocais, Cerrado, Caatinga, mas e a Mata Atlântica? Cadê ela nessa história? Essa pergunta é a isca perfeita para derrubar candidato desatento. A resposta é simples e direta. Ela praticamente não existe no Piauí. Então, atenção total aqui. Se aparecer na prova qualquer coisa dizendo que o Piauí tem uma parte importante de Mata Atlântica, pode marcar como errada sem medo. A vegetação que marca o estado é outra. Mudando de assunto agora, vamos falar do relevo, do formato do terreno do Piauí. E adivinha? Temos mais um mito para derrubar. Uma ideia errada que muita gente tem sobre o estado. A pergunta é essa. Piauí tem muitas montanhas? É um estado de serras, de grandes altitudes? Não, um sonoro e definitivo não. Esquece essa ideia de montanhas no Piauí. O estado é marcado por altitudes baixas. A maior parte do território fica ali por volta dos 300 metros acima do nível do mar, o que é bem baixo. Então, como é esse relevo? Imagina uma viagem saindo do mar e indo para o interior.
Primeiro você passa pela planície litorânea, tudo retinho, baixo. Depois o terreno começa a subir um pouco e você chega nos planaltos, as famosas chapadas. E mais para o meio do estado o terreno afunda de novo numa área mais baixa chamada depressão sertaneja. É essa depressão, inclusive, que ajuda a deixar o clima lá ainda mais seco. Para fechar, vamos fazer aquela revisão final. É a hora de juntar tudo que a gente viu e focar no que é essencial, naquilo que você tem que levar debaixo do braço para o dia da prova. Então, vamos lá, o checklist da aprovação. Primeiro, Piauí é grande em área, mas tem um litoral minúsculo, de 66 quilômetros. Segundo, tem a menor densidade populacional do Nordeste. Terceiro, tem 2 climas bem definidos, o úmido no litoral e o semiárido no interior. Quarto, a amplitude térmica no interior é altíssima. Quinto, a vegetação que manda lá é a Mata dos Cocais. Sexto, Mata Atlântica? Quase nada. E por último, o relevo é baixo, sem montanhas, formado por planícies, planaltos e depressões. Anotou tudo? Isso aqui é ouro. E para a gente terminar, fica uma reflexão que vai além da prova. Pensa um pouco, como é que todas essas características que a gente viu, esse litoral tão pequeno, o interior semiárido, a vegetação específica, influenciam a economia e o futuro do Piauí? É a geografia moldando a vida das pessoas e o desenvolvimento do estado.